Então vamos para mais uma resolução das recomendações indicadas no Khan Academia. Vamos para a resolução da atividade equações com variáveis em ambos os lados. São 4 perguntas com tempo estimado de 4 a 6 minutos. Essa é uma atividade bem curta. Então vamos iniciar. Então, equações com variáveis em ambos os lados. Encontre o valor de E. Então, aqui pede para encontrar o valor de uma determinada variável. Para fazer isso, nós precisamos isolar essa variável. A nossa equação é 9e mais 4 é igual a menos 5e mais 14 com mais 13e. E aí, encontrar o valor dessa variável significa isolar ela. Então, isolando. Então, o que eu tenho aqui? Então, o 9e já estava, digamos, do lado esquerdo da igualdade, se manteve. O menos 5e, ele está do outro lado da igualdade, do lado direito. Então, quando ele passa para o outro lado, para o lado esquerdo, ele tem que trocar a sua operação. Então, estava negativo, ficou positivo. Da mesma maneira que o 13e estava positivo, negativo. O 14 se manteve na mesma posição, do mesmo lado da igualdade. E o menos, o 4 positivo, nesse caso fica menos 4, passou para o outro lado da igualdade. Fazendo todas as operações possíveis. Então aqui os termos semelhantes. Então 9e mais 5e com menos 13e. 9e com mais 5e dá 14e. Menos 13e. Que é igual a 14 menos 4. 10. Então 14e com menos 13e. Nesse caso, 14 menos 13 dá 1. Então ficaria 1e, que matematicamente é representado apenas por e, que é igual a 10. Então aqui eu tenho a nossa solução. Então o valor do e igual a 10. Então vamos verificar nossa resposta, lembrando que o 10 via teclado. Então nossa resposta correta. Vamos para a próxima pergunta. Nossa próxima pergunta é: encontre o valor de A. Então, nesse caso, eu tenho a nossa equação. A menos 15 é igual a 4A menos 3. E aí, encontrando o valor do A, isolando ele. Então, tenho que A menos 4A é igual a menos 3 com mais 15. Então, A menos 4A menos 3A, menos 3 com mais 15. Então aqui eu tenho a resposta de 12. E aí, isolando A, o menos 3, ele está fazendo a operação de multiplicação. Então, operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, A é igual a 12 dividido por menos 3. E aí, divisão exata, A igual. Então, multiplicação e divisão, temos o jogo de sinais, né? Nesse caso, sinais diferentes fica positivo. Então, sinais diferentes fica negativo. Sinais iguais positivo. Então, diferentes, mais com menos, menos. Então, 12 dividido por 3, 4. Então, menos 4. Então, verificando a nossa resposta. Resposta correta. Então, encontre o valor de M.
E aí a nossa equação, menos 7 mais 4m mais 10 é igual a 15 menos 2m. Novamente, encontrar o valor do m isolando ele. Então eu tenho 4m menos 2m mais 2m igual 15 menos 7 mais 7 mais 10 menos 10. Então 4m com mais 2m, 6m é igual 15 mais 7 menos 10, correto? Então vamos lá, 15 menos 10 dá 5, 5 com mais 7, então 5 com mais 7, então 22. Ou 15 com mais 7, não, corrigindo aqui eu tenho 12, né? Isso, então 15 com mais 7 é 22, 22 menos 10, 12. Então o valor do m, 6 multiplicando, 12 dividido por 6. Então m é igual a 12 por 6, 2. Então a nossa resposta, m igual a 2. Agora a nossa última pergunta. Então, encontrar o valor de a dentro da nossa equação. Então eu tenho 5 mais 14a, que é igual a 9a menos 5. Então, encontrando o valor de a, então eu tenho 14a menos 9a, que é igual a menos 5, mais não, né? Nesse caso aqui ele está positivo. Está positivo, então vem para o outro lado negativo. Então menos 5. Então o 5 que estava positivo passa para o outro lado da igualdade, negativo. O menos 5 que já estava do mesmo lado da igualdade se manteve. E o 9a positivo, negativo. Então 14 com menos 9. Então 14 menos 9. 5a. Menos 5 com menos 5. Então, menos 10. Então, a é igual a menos 10 sobre 5. E nesse caso, a é igual a menos 2. Então, menos 10 dividido por 5. Menos 2. Novamente a nossa resposta correta. E aí, concluímos aqui essa atividade, já mostra ali a recomendação feita.